Olá pessoal, dando continuidade aí ao assunto sobre a alimentação das lâmpadas dos sinais Color Light, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como que nós fazemos a alimentação das lâmpadas dos sinais de manobra. No vídeo passado nós mostramos como é que nós fazemos a alimentação das lâmpadas dos sinais principais de 2 focos e sinais principais de 3 focos. Nesse vídeo nós vamos falar dos sinais de manobra. Bom, os sinais de manobra nós temos 3 tipos de sinais de manobra, sinais de manobra com apenas um foco e sinais de manobra com 2 focos. Nos sinais de manobra de 2 focos nós temos 2 configurações desses sinais. Nós temos os sinais onde o foco amarelo é na parte superior e o vermelho na inferior, e temos sinais onde o foco vermelho é na superior e o amarelo na inferior. Aí para cada um desses sinais nós temos lá a alimentação das lâmpadas para poder dar os aspectos lá para o maquinista. Nos sinais de um foco, nós só temos o foco vermelho. Então, tendo apenas o foco vermelho, eu só posso dar dois aspectos, o vermelho e o vermelho intermitente, que é a nossa chamada. Nos sinais onde eu tenho o foco amarelo na superior e o vermelho na inferior, nós podemos dar 3 aspectos. Nós damos o aspecto vermelho, o vermelho intermitente e o amarelo. E nos sinais onde nós temos o foco vermelho na superior e o amarelo na inferior do sinal, nós podemos dar 4 aspectos, que é o aspecto vermelho, o vermelho sobre o amarelo, o vermelho intermitente e o aspecto amarelo. Tá? Então esses são os aspectos que nós podemos dar em cada um desses sinais. Então agora nós vamos lá na prancheta, ali na nossa prancheta, e eu vou mostrar para vocês a alimentação das lâmpadas de cada um desses sinais. Sinais de um foco e sinais de 2 focos, como nós apresentamos para vocês aqui agora, tá bom? Então vamos lá na prancheta e vamos entender como é que é feita a alimentação dessas lâmpadas, tá ok? Vamos lá. Bom pessoal, então como nós mostramos para vocês, falamos para vocês, que vamos mostrar a alimentação das lâmpadas dos sinais de manobra, nós temos aqui o sinal de manobra com amarelo na superior e o vermelho na inferior, como nós mostramos para vocês, são as configurações de sinais de manobra. Temos o sinal de manobra com apenas um foco, que é o foco vermelho, e temos sinais de manobra onde o vermelho é na superior e o amarelo na inferior. Então nós temos aqui aqueles 3 tipos de sinais de manobra que nós falamos com vocês. Esse sinal daqui com 2 focos, com o foco amarelo na superior e o vermelho na inferior, nós podemos dar apenas o aspecto amarelo, através aqui do 2DYG, essa é a configuração de alimentação para o sinal dar apenas o aspecto amarelo, quando sobe lá o relé, aqui fecha esse contato, cortando a alimentação do vermelho, acendendo lá a amarela. E aqui é a ligação das lâmpadas, quando o sinal dá 2 aspectos, Ele pode dar o aspecto somente o amarelo, alimentando aqui o 2DSWG, acende o amarelo e apaga o vermelho, como ele pode dar o aspecto vermelho intermitente, Quando é feita uma rota, onde a rota, o sinal vai abrir em vermelho intermitente, o RI vai alimentar lá o nosso 2DFRG, alimentando 2DFRG aqui sobe, subindo aqui, o FL ele vai estar oscilando, porque o FRG vai alimentar a bobina do FL, ele vai ficar oscilando, ele oscilando vai ficar piscando lá a lâmpada vermelha. Então esse tipo de sinal nós só podemos dar esses 2 tipos de aspecto, essas 2 configurações de alimentação das suas lâmpadas. No sinal de apenas um foco, nós só temos a alimentação da lâmpada em vermelho intermitente, quando é solicitado lá a abertura lá em chamada, o 2DFRG sobe, subindo aqui, vai alimentar lá o FL sendo alimentado, esse contato vai ficar oscilando, acendendo e apagando a lâmpada vermelha. E aqui no sinal onde nós temos o vermelho na superior e o amarelo na inferior, nós temos 4 configurações de ligação das lâmpadas, Nós temos essa aqui, onde nós podemos dar os 4 aspectos, o vermelho intermitente, através do FRG, o amarelo, quando subir aqui o 2SWG, vai acender aqui apenas a lâmpada amarela, e podemos dar o vermelho sobre o amarelo, subindo aqui o 2MDRYG,
com LO em cima, quer dizer, fiscalizando aqui a lâmpada vermelha, né? Com ele em cima, eu vou acender a amarela e a lâmpada vermelha vai ficar acesa, dando o aspecto vermelho sobre o amarelo, né? Aqui já é uma configuração de alimentação da lâmpada, por sinal, dando apenas o aspecto vermelho sobre o amarelo. Temos aqui o LO, que é o relé que vai estar fiscalizando a lâmpada. Por quê? Porque o aspecto vermelho sobre o amarelo é uma condição de manobra para o maquinista. Então ele não pode acender só o amarelo, porque se ele acender só o amarelo vai dar uma interpretação errada ao maquinista. Então eu tenho que estar monitorando a vermelha. Se a lâmpada vermelha apagar, o fio partir ou ela queimar, eu não consigo acender a lâmpada amarela também. Aí não consigo dar o aspecto vermelho sobre o amarelo lá para o maquinista, tá bom? Esse é o meio de assegurar que você não vai dar um aspecto errado lá para o maquinista. Então, o LO vai estar em cima, o LO em cima, quando é solicitado a abertura do sinal, sobe o 2MD RYG, esse contato aqui sendo fechado, eu vou ficar com a lâmpada amarela e a vermelha acesa. Uma outra configuração é quando ele dá apenas o aspecto amarelo, através do 2DYG aqui, ó, ele vai dar o aspecto somente amarelo, e pode dar o aspecto também vermelho sobre amarelo. YG embaixo, LO em cima. Quando sobe 2MD RYG aqui, ó, fecha esse contato, acendendo também a lâmpada. Então, são esses dois aspectos aqui que ele pode dar nessa configuração. E nessa configuração ele também pode dar dois aspectos. Ele pode dar vermelho sobre amarelo ou o vermelho intermitente. O vermelho sobre amarelo, quando eu alimentar aqui o 2MD RYG, com LO em cima, né, monitorando a lâmpada vermelha, vai ficar acesa a lâmpada vermelha e vai acender a amarela, dando o aspecto vermelho sobre amarelo. E quando eu quero dar o aspecto vermelho intermitente, lá o RI ele vai alimentar aqui o 2D FRG, fechando esse contato, né, alimentando lá o FL, isso aqui vai ficar oscilando, ele vai ficar piscando lá a lâmpada vermelha, dando o aspecto vermelho intermitente. Tá? Então essas são as configurações, alimentações aí das lâmpadas dos sinais. Agora nós vamos mostrar para vocês, na prática, essas lâmpadas sendo acesas. Nós colocamos aqui no nosso RI, nós montamos, né, um pequeno circuitinho, colocamos os relés que vão fazer esses aspectos para a gente ver aqui na bancada, tá bom? Então vamos lá. Vamos olhar. Bom, pessoal, então como nós mostramos aqui na teoria, né, nós estamos aqui com nossos sinais. Nós não vamos colocar aqui o sinal de um foco, né, que teria somente aquele foco ali, somente o foco vermelho, e ele ia dar apenas o aspecto vermelho e o vermelho intermitente. Então, como esses dois aqui também tem o vermelho intermitente, não há necessidade de eu colocar aqui os sinais de um foco. Então, eu vou mostrar para vocês aqui os dois sinais de manobra com dois focos, onde nós temos aquela configuração com o amarelo na superior e o vermelho na inferior, e temos o outro sinal onde o vermelho é na superior e o amarelo aqui na inferior, né? Então, primeiro nós vamos mostrar para vocês os aspectos que podem ser dados nesse sinal daqui, que é o sinal com o amarelo na parte superior e o vermelho na inferior, tá ok? Então vamos mostrar para vocês primeiro isso. Depois nós vamos mostrar os aspectos que podem ser dados no sinal com o vermelho na superior e o amarelo na inferior, tá ok? Então vamos primeiro falar desse sinal com amarelo na parte superior. Bom, então para não ter nenhuma confusão, nós colocamos somente o sinal com amarelo na superior e o vermelho aqui na inferior. Então quando o operador ele faz uma rota, e a rota é feita lá no RI para que ele dê o aspecto amarelo, somente o aspecto amarelo, ele vai alimentar um determinado relé que vai acionar a lâmpada amarela apagando aqui a vermelha. Então, quando ele recebe lá a informação para dar um amarelo, ele apaga o vermelho e acende lá a lâmpada amarela, dando o aspecto amarelo lá para o maquinista. E quando ele faz uma rota, né, onde você vai dar o aspecto de vermelho intermitente, né, indo para uma linha não sinalizada, ou para uma linha ocupada, ou até mesmo por um desvio, o intertravamento vai entender e vai alimentar lá o relé correspondente ao vermelho intermitente, né, que é o pisca.
Então ele vai alimentar lá o nosso FRG vai alimentar o FL, e o FL vai piscar a lâmpada lá fora, né? Então tá aqui, ó, o R recebeu a informação para que ele desse o vermelho intermitente, alimentou o FRG o FL, ele está piscando. Então são os três aspectos que esse tipo de sinal pode nos dar: o vermelho, o amarelo e o vermelho intermitente, tá ok? Agora nós vamos colocar aqui o sinal com vermelho na parte superior e mostrar os 4 aspectos que ele pode nos fornecer. Okay? Bom, então estamos aqui com o nosso sinal, onde o vermelho está aqui na parte superior e o amarelo na inferior. Então é a mesma coisa, quando o operador solicita uma rota, né, é solicitado uma determinada função, onde ele só vai poder dar aquele tipo de aspecto. Então quando ele pede uma rota para que ele dê o amarelo, ele vai apagar o vermelho e vai acender lá o amarelo, dando o aspecto amarelo lá para o maquinista, tá ok? Quando o operador faz uma rota solicitando uma manobra, por exemplo, ele vai dar o aspecto vermelho sobre o amarelo. Então vai alimentar lá o relézinho correspondente e ele vai acender o amarelo e não vai apagar o vermelho, né, para poder dar o aspecto vermelho sobre o amarelo. A lâmpada vermelha, como nós falamos, ela tem a proteção do relé LO. Se a lâmpada queimar, o cabo da lâmpada pifar, deu algum problema na lâmpada vermelha, ele não vai permitir acender a lâmpada amarela. Então eu vou apagar a lâmpada vermelha, vocês vão ver que vai apagar a amarela também. Ó. O sinal está solicitado, está pedido, mas ele não vai abrir o amarelo, não vai acender o amarelo, porque senão daria uma condição errada lá para o maquinista, tá ok? Então essa é a proteção lá do LO que nós mostramos aqui na teoria, tá? E o outro aspecto que ele pode nos fornecer é o vermelho intermitente. Caso faça uma solicitação de rota para uma linha ocupada, uma linha não sinalizada, até mesmo, dependendo da configuração para um desvio, ele vai dar lá o vermelho intermitente. Então vai alimentar lá o FRG vai alimentar o FL, que vai ficar piscando a lâmpada vermelha, mostrando ao maquinista que ele está recebendo o aspecto de chamada, que é o vermelho intermitente, indo para uma linha ocupada, uma linha não sinalizada ou até mesmo um desvio, ok? Então, pessoal, são esses aspectos, né, que nós queríamos mostrar para vocês, né, como é que são feitas a alimentação dessas lâmpadas, dos sinais de manobra, de 2 focos e de um foco também, que não houve necessidade de mostrar aqui para vocês, tá bom? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Dê um like aqueles que não deram, se inscrevam aqueles que não se inscreveram. Ainda tem muita coisa boa aí sobre sinalização ferroviária para vocês, tá ok? Então, pessoal, bons estudos para todos e até o próximo vídeo.